Sou Yara Lombardi, tenho 32 anos, sou designer gráfica em Curitiba, Paraná, e esta manhã acordei com 29 chamadas perdidas de um número em São Paulo. Fiquei olhando para o meu celular por tanto tempo que o meu café esfriou na minha mão porque, lá no fundo, antes mesmo de ouvir uma única mensagem de voz, eu já sabia quem tinha que ser. Algumas memórias não desaparecem com o tempo. Elas esperam. Elas ficam quietas nos cantos escuros da sua vida até uma manhã comum. Elas se levantam e te arrastam de volta completamente. Para mim foi um som, um número, uma tela piscando. E de repente, eu tinha 12 anos novamente, parada sozinha dentro da Estação da Luz em São Paulo, vendo as únicas pessoas que deveriam me proteger transformarem meu medo em entretenimento. Minha mãe me deixou na estação de trem como uma brincadeira. Eles riram. Eles realmente fizeram uma aposta sobre se eu conseguiria encontrar o caminho de casa sozinha. Ainda consigo lembrar a forma como meu estômago afundou quando percebi que eles não iam voltar para me buscar. A forma como cada rosto na estação parecia desconhecido. A forma como toda a cidade parecia grande demais, barulhenta demais, fria demais para uma menina pequena com quase nenhum dinheiro no bolso. Aquele foi o dia em que tudo na minha vida se dividiu em duas versões. A menina que eu tinha sido antes daquele momento e a pessoa que eu tive que me tornar depois dele. Eu nunca voltei. Não naquela noite, não na semana seguinte, nunca. Eu construí uma vida diferente, um nome diferente e um futuro tão distante deles que na maioria dos dias eu quase conseguia acreditar que eles não existiam mais. Mas esta manhã, aquelas 29 chamadas perdidas provaram algo que eu passei 20 anos tentando enterrar. O passado nem sempre fica onde você o deixa. Às vezes, ele vem te procurar. Ei, o clima onde você está parece perfeitamente em sintonia com o seu humor atual agora? Crescer em Riacho Verde, São Paulo me ensinou muito cedo que as aparências significavam tudo na minha família. Para os nossos vizinhos, parecíamos sólidos e respeitáveis. O tipo de família de classe média brasileira que as pessoas apontavam quando queriam falar sobre trabalho duro e bons valores. Meus pais eram donos de uma pequena, mas bem-sucedida, cadeia de lojas de artigos para o lar. O tipo de lugares que vendiam liquidificadores, roupa de cama, cafeteiras com desconto e todo item doméstico aleatório que as pessoas esqueciam, que precisavam até passar por uma vitrine brilhante. Nos fins de semana, meu pai fazia churrasco no quintal. Minha mãe acenava para as pessoas do outro lado da cerca, e todo mundo agia como se estivéssemos construindo o tipo de vida que outras famílias deveriam admirar. Mas dentro de casa, o amor sempre estava ligado ao desempenho, e a segurança dependia se minha mãe estava entediada o suficiente para inventar outra lição. Ela adorava chamar de lições, essa era a palavra favorita dela. Se eu chorava, eu era sensível demais. Se eu pedia ajuda, eu era inútil. Se eu esquecia algo, eu precisava aprender responsabilidade. Ela podia transformar qualquer erro normal de infância em uma razão para me humilhar. E meu pai sempre a apoiava com um sorriso, como se a crueldade fosse algum tipo de esporte em equipe que os dois curtiam. Quando eu tinha 8 anos, eu pedi um par de tênis no shopping porque os meus antigos estavam caindo aos pedaços na ponta. Minha mãe me disse que eu estava agindo como mimada. Me levou para um banco perto da praça de alimentação e disse que se eu queria viver no mundo real, eu podia começar sentando lá sozinha e aprendendo que ninguém me devia nada. Eles me deixaram lá por quase 3 horas. Eu lembro de ficar olhando para a barraca de churros, sentindo o cheiro de canela e manteiga, tentando não chorar porque toda vez que eu chorava, parecia diverti-los. Quando eles finalmente voltaram, meu pai riu e perguntou para minha mãe se ele devia a ela R$ 50, porque ele tinha adivinhado que eu ainda estaria sentada no mesmo lugar. Quando eu tinha 10 anos, eu chorei depois de um jogo de futebol da escola porque um grupo de meninos da escola tinha zombado de mim no estacionamento. E em vez de me confortar, meus pais dirigiram para o lado oposto do estacionamento do estádio, me disseram para sair e me deixaram lá depois do pôr do sol porque, segundo minha mãe, lágrimas tornavam as pessoas fracas e a fraqueza atraía tratamento pior. Eu sentei em um meio-fio de concreto com os braços em volta dos joelhos, vendo os carros saindo um por um até eles voltarem quase 1 hora depois com lanches para eles mesmos e nenhuma desculpa para mim. Meu pai achou hilário que eu ainda estivesse lá. Ele disse que tinha apostado que eu tentaria pegar carona para casa ou implorar ajuda de estranhos.
Esse era o padrão. Tudo se tornava um teste. Tudo se tornava uma brincadeira às minhas custas. Tudo se tornava uma forma para eles provarem que o mundo era duro. Como se eu precisasse que eles o endurecessem ainda mais. A parte mais estranha era que eles nunca se viam como cruéis. Eles falavam sobre caráter e garra e me preparar para a realidade. Usavam palavras grandes para fazer coisas feias soarem nobres. Se alguém tivesse perguntado a eles, diriam que estavam criando uma filha independente. Mas independência não era o que estavam construindo. Medo era, hipervigilância era, silêncio era. Eu aprendi a estudar os humores deles antes de falar. Eu aprendi como desaparecer na minha própria casa. Eu aprendi que se eu ficasse quieta o suficiente, útil o suficiente, invisível o suficiente, talvez eu pudesse passar um dia sem ser escolhida para um de seus experimentos. O único lugar onde eu me sentia existir fora das regras deles era no papel. Eu desenhava constantemente. Eu desenhava nas costas de recibos, nas margens das tarefas da escola, em blocos de desenho baratos que comprava com dinheiro de babá. Eu desenhava quartos com portas trancadas, janelas de trem cheias de luz, mulheres paradas em montanhas com ninguém atrás delas. Aos 12 anos, eu não poderia ter explicado nada disso para você. Mas agora eu sei que estava tentando desenhar minha saída da minha própria vida. O que empurrou tudo para o limite foi algo tão pequeno que a maioria dos pais nem lembraria uma semana depois. Eu tirei B+ em artes. Não em matemática, não em ciências, artes. A única matéria que me fazia sentir viva. Eu estava orgulhosa até entrar pela porta da frente e ver minha mãe segurando o boletim como se fosse prova de falha moral. Ela perguntou como uma menina que passava tanto tempo desenhando ainda conseguia decepcionar, lá na única matéria que supostamente importava para ela. Meu pai disse que talvez eu estivesse ficando preguiçosa. Minha mãe disse que talvez eu tivesse começado a achar que esforço era suficiente. Aquela noite, enquanto eu estava no meu quarto fingindo fazer lição de casa, eu ouvi eles conversando na cozinha, as vozes baixas e divertidas, do jeito que sempre apertava meu estômago. Minha mãe disse que eu precisava de uma lição que eu nunca esqueceria. Meu pai disse que apostaria dinheiro nisso. Na manhã seguinte, eles agiram tão alegres que minha pele arrepiou. Minha mãe fez panquecas. Meu pai até me perguntou se eu queria suco de laranja. Eles me disseram que estávamos fazendo um passeio de um dia para São Paulo. Só nós três. E por um segundo estúpido e desesperado, eu pensei que talvez eles estivessem tentando resetar algo. Talvez tivessem esfriado a cabeça. Talvez a briga do boletim tivesse acabado. Talvez isso fosse o mais próximo que minha família conseguia chegar de um pedido de desculpas. Eu deveria ter sabido melhor. A viagem inteira de Riacho Verde para a cidade pareceu errada de um jeito que eu não conseguia nomear na época. Meu pai mantinha o rádio alto e batucava no volante como se estivesse de ótimo humor. Minha mãe ficava virando do banco do passageiro para me fazer perguntas que ela já sabia que eu responderia com cuidado. Eu achava que era inteligente? Eu achava que meninas inteligentes estavam prontas para o mundo real? Eu achava que a vida se importaria se eu estivesse com medo? Toda resposta que eu dava parecia diverti-los. Toda vez que eu tentava ficar quieta, eles pressionavam mais. Quando a skyline da cidade apareceu, eu tinha aquela sensação familiar no corpo, a que dizia que algo ruim estava vindo, e eu não teria permissão para me preparar para isso. Nós estacionamos perto da Estação da Luz por volta do meio-dia. Eu nunca tinha visto nada tão grande ou tão lotado de perto. A estação parecia uma cidade inteira comprimida sob um único teto. Pessoas com malas de rodinhas passavam correndo em todas as direções. Homens de negócios, famílias, turistas, estudantes universitários, todos se movendo como se pertencessem ali. Eu fiquei perto dos meus pais porque não sabia onde mais ficar. Dentro do salão principal, minha mãe apontou para uma enorme coluna perto da entrada e me disse para esperar bem ali enquanto eles moviam o carro e pegavam o almoço. 15 minutos, ela disse. Talvez 20. Eu perguntei se podia ir com eles. E meu pai riu tão alto que as pessoas viraram para olhar. Ele disse que eu tinha 12 anos, não 2. Minha mãe se inclinou perto e me disse para não envergonhar, lá em público. Então eu assenti e fiquei perto da coluna enquanto eles se afastavam. Eu lembro de checar o grande relógio da estação várias vezes. 15 minutos passaram, depois 30, depois 45. No começo, eu ficava dizendo a mim mesma que o estacionamento estava ruim,
ou a fila da comida estava longa, ou eles tinham se perdido. 1 hora depois, meu peito começou a doer. 1 hora e meia depois, eu conseguia sentir o pânico subindo tão rápido que minhas mãos tremiam. Eu tinha R40 no bolso, sem celular, sem endereço anotado, sem ideia de como os trens funcionavam. Eu nunca tinha me sentido tão pequena na vida. Eu comecei a andar alguns metros para longe da coluna e depois corria de volta, porque eles tinham mandado eu não me mexer. E mesmo assim, parte de mim ainda estava aterrorizada de fazer a coisa errada. A estação ficou mais barulhenta conforme a tarde avançava. Cada anúncio pelos alto-falantes fazia meu coração pular. Cada mulher de cabelo escuro me fazia virar a cabeça. Cada segundo se esticava até parecer cruel. Então eu vi o carro pelas janelas da frente. Movendo devagar pela rua lá fora, eu vi nosso carro passar deslizando. Meu corpo inteiro deu um solavanco de alívio tão forte que eu quase ri. Eu corri em direção ao vidro, acenando com os 2 braços, e por um segundo eu realmente pensei que eles tinham voltado. Meu pai estava dirigindo. Minha mãe estava no banco do passageiro. Os 2 estavam olhando direto para mim. Meu pai sorriu primeiro. Não o sorriso aliviado de alguém que encontrou uma criança perdida. O sorriso de alguém vendo o desfecho cair exatamente como ele esperava. Minha mãe baixou o vidro da janela e se inclinou o suficiente para eu ouvir por cima do trânsito. Ela gritou: "Aposto R$ 200 que você nem consegue encontrar o caminho de casa." Depois ela riu. Meu pai riu com ela. Ele tirou uma mão do volante naquele gesto idiota de polegar para cima, como se estivessem se parabenizando por serem espertos. Depois o carro seguiu e desapareceu no trânsito. Aquele foi o momento em que o mundo mudou de forma para mim. Era uma coisa temer que eles pudessem me esquecer. Era uma coisa suspeitar que estavam me ensinando outra lição. Era algo completamente diferente ver eles escolherem aquilo. Ver eles aproveitarem. Perceber que meu medo não era um efeito colateral do que eles estavam fazendo. Era o objetivo. Eu fiquei parada ali, congelada, até alguém passar roçando em mim e murmurar: "Com licença." E o som da voz de um estranho me trouxe de volta para o corpo. Eu corri de volta para dentro porque não sabia o que mais fazer. Eu andei de uma ponta da estação para a outra, chorando de vez em quando, limpando o rosto a cada poucos minutos porque eu ainda tinha vergonha de ser vista chateada. Meus pais tinham me treinado nisso também. Eu tentei pensar em alguém que eu pudesse ligar, mas não havia ninguém. Eu tentei imaginar a rota para casa, mas casa podia muito bem ser outro país. Eu sentei em um banco, depois levantei de novo, depois andei em círculos até minhas pernas doerem. Em algum momento, eu parei de esperar que eles voltassem. Em algum momento, a espera acabou e o abandono começou. Essa diferença pode parecer pequena, mas quando você tem 12 anos, parece cair no gelo. Rendishi. Dissolve. Dentro de estação da luz depois que eles me deixaram lá. Tempo suficiente para a luz lá fora começar a mudar. Tempo suficiente para as multidões diminuírem e encherem de novo. Tempo suficiente para eu parar de pensar em frases completas e começar a me mover só por instinto. Eu fiquei longe das portas porque tinha medo de sair para a cidade e me perder ainda mais. Eu fiquei longe da polícia porque meus pais sempre tinham me dito que se eu causasse problema, figuras de autoridade piorariam tudo. Eu fiquei longe de estranhos porque as mesmas pessoas que me abandonaram tinham passado anos me ensinando que pedir ajuda era fraqueza. Olhando para trás, eu acho que essa foi uma das partes mais cruéis do que eles fizeram. Eles me treinaram para não confiar em ninguém. Depois me deixaram num lugar onde confiança era a única coisa que poderia ter me salvado rápido. A pessoa que finalmente me notou foi uma funcionária da estação chamada Maria. Ela estava na casa dos 50 anos com olhos cansados, e o tipo de voz calma que fazia você querer contar a verdade mesmo quando estava com medo. Ela aparentemente tinha me visto passar pela mesma fila de assentos e máquinas de venda várias vezes. Ela me parou perto de um corredor que levava para os escritórios administrativos e perguntou se eu estava perdida. Eu menti imediatamente. Eu disse que estava esperando meus pais. Ela perguntou há quanto tempo eu estava esperando. Eu disse que não sabia. Ela perguntou se eu tinha comido. Essa foi a pergunta que me quebrou. Eu comecei a chorar tão forte que mal conseguia respirar. Toda a vergonha que eu tinha engolido desde o meio-dia se desfez num jorro feio. Eu contei para ela que eles tinham me deixado. Eu contei para ela que eles tinham passado de carro pela estação e rido. Eu contei para ela que minha mãe tinha apostado dinheiro
se eu conseguiria encontrar o caminho de casa. Maria não reagiu do jeito que meus pais teriam. Ela não me disse para me acalmar, nem me acusou de ser dramática. Ela se agachou um pouco para que o rosto dela ficasse na altura do meu e disse bem claramente: "Você está segura agora, e eu vou te ajudar." Segurança foi chamada primeiro, depois a polícia de trânsito. Um oficial tomou meu depoimento enquanto outro checava as câmeras da estação que cobriam a entrada da frente. Eles conseguiram confirmar que eu tinha ficado parada ali por muito tempo e que um carro parecido com a descrição tinha diminuído perto da calçada lá fora, antes de ir embora de novo. Isso importou depois. Na hora, tudo que eu sabia era que os adultos ao meu redor de repente tinham ficado muito sérios. Um dos oficiais pediu os nomes dos meus pais, nosso endereço de casa, o nome da loja, tudo o que eu conseguia lembrar. Outro me trouxe água e biscoitos porque eu não tinha comido desde o café da manhã. Quando eles finalmente conseguiram falar com meus pais por telefone, eu só conseguia ouvir metade da conversa. Mas eu nunca vou esquecer a expressão no rosto do oficial. Ela passou de profissional cauteloso para descrença aberta em cerca de 10 segundos. Ele perguntou se eles estavam a caminho de volta para São Paulo imediatamente. Depois ficou quieto por um longo momento, escutou e disse: "Não, senhora. Deixar uma menina de 12 anos numa grande estação de trânsito não é uma lição de independência, é abandono de menor." Meu corpo inteiro gelou quando ouvi aquelas palavras. Não porque pareciam duras demais, mas porque elas cabiam. No início da noite, eu estava sentada numa pequena sala de entrevista com uma assistente social enquanto um relatório era preparado. Ela explicou que porque meus pais se recusavam a voltar imediatamente e ainda insistiam que isso tinha sido uma decisão de criação, eu não podia simplesmente ser mandada para casa, mesmo que eles mudassem de ideia depois. Haveria uma colocação de emergência até o Tribunal de Família revisar o caso. Eu não entendia a maioria da linguagem legal, mas entendia o olhar no rosto dela. Ela acreditava em mim. Mais que isso, ela acreditava que eu não tinha estado segura muito antes daquele dia. Eu estava apavorada quando eles me disseram que eu passaria a noite com uma família acolhedora. Eu tinha crescido ouvindo histórias sobre o que acontecia com crianças que eram tiradas de casa, mas aí eu conheci Henrique e Marta Lombardi. Eles não eram glamourosos e não estavam tentando demais parecer perfeitos. Ele era fotógrafo com manchas de tinta nos dedos de manusear impressões. Ela era professora de pré, escola que cheirava levemente a loção e papel de sala de aula. A casa deles era quente e bagunçada de um jeito que parecia vivida em vez de caótica. Havia uma lâmpada acesa na entrada, fotos de família emolduradas na parede e uma cama de cachorro no canto. Mesmo que o cachorro estivesse dormindo em algum lugar nos fundos, Marta perguntou se eu queria espaguete ou sopa. Henrique perguntou se eu preferia a luz do corredor acesa ou apagada quando fosse dormir. Ninguém gritou quando eu disse que não sabia. Ninguém riu de mim por chorar na mesa de jantar, depois de dar 2 garfadas e perceber que eu estava cansada demais para fingir que estava bem. Aquela primeira noite no quarto de hóspedes deles, eu mal dormi. Cada porta de carro lá fora me fazia encolher. Cada rangido no corredor me fazia sentar, mas mesmo no meio de todo aquele medo, um pensamento ficava girando na minha mente. Uma estranha numa estação de trem tinha me mostrado mais bondade em 5 minutos do que minha própria mãe tinha mostrado em anos. Eu não tinha linguagem para aquilo ainda. Eu só sabia que o mundo de repente parecia diferente. E uma vez que você vê que outras pessoas são capazes de te proteger, fica impossível continuar chamando crueldade de normal. Os dias que se seguiram pareciam viver dentro da vida de outra pessoa. Eu fui da casa dos Lombardi para reuniões com assistentes sociais, depois para avaliações de terapia, depois para um prédio de tribunal de família no centro, onde adultos falavam em vozes cuidadosas sobre meu futuro, como se fosse ao mesmo tempo frágil e urgentemente importante. Meus pais apareceram com um advogado e exatamente a mesma atitude que sempre tinham em casa. Calmos, ofendidos, levemente divertidos que alguém estivesse levando aquilo tão a sério. Minha mãe usava um blazer azul marinho e brincos de pérola como se parecer respeitável apagasse o que ela tinha feito. Meu pai ficava recostado na cadeira com os braços cruzados, como se isso fosse só um incômodo que ele acabaria superando. Eles não negaram ter me deixado na estação da luz. Essa foi a parte inacreditável. Eles admitiram. Eles só insistiam que tinha sido controlado, educativo, necessário.
Minha mãe realmente disse que estavam tentando construir resiliência. Meu pai disse que crianças neste país tinham ficado moles demais e alguém precisava ensinar como o mundo real funcionava. Eu sentei do outro lado ouvindo isso e percebi algo que me mudou quase tanto quanto a estação de trem em si. Eles nunca iam se tornar o tipo de pais que entendessem o que tinham feito. Se eles fossem capazes daquele tipo de honestidade, teriam virado o carro antes mesmo de pegar a rodovia. O relatório do terapeuta nomeado pelo tribunal descrevia um padrão de abuso emocional, humilhação, negligência e perigo crescente. Essas palavras não eram minhas, mas ouvi-las em voz alta parecia oxigênio entrando numa sala trancada. Por anos eu tinha achado que minha infância era de alguma forma culpa minha porque isso era mais fácil do que acreditar que as pessoas no comando de mim estavam escolhendo o mal de propósito. O relatório deixava claro, isso não tinha sido um mal-entendido, não tinha sido um estilo rigoroso de criação, tinha sido abuso vestido com linguagem de classe média brasileira. Quando o juiz finalmente perguntou se eu queria voltar para casa enquanto o tribunal monitorava a família, eu disse não, tão rápido que a resposta pareceu chocar até a mim. Minha mãe me encarou como se eu tivesse batido nela. Meu pai murmurou algo baixinho sobre ingratidão. O juiz não se abalou. A próxima fase era supostamente um caminho para a reunificação, aulas de parentalidade, terapia familiar, visitas supervisionadas, revisões regulares, um processo longo projetado para dar aos meus pais uma chance de provar que podiam mudar. No papel, parecia justo. Na realidade, meus pais trataram como um insulto público. Eles odiavam a ideia de serem avaliados. Eles odiavam a ideia de supervisão. Eles odiavam que professores, terapeutas e oficiais do tribunal agora tivessem acesso ao rosto privado da família que eles tinham passado anos polindo para todo mundo. Meu pai reclamava mais do dano à reputação da loja do que de perder a guarda de mim. Minha mãe ficava dizendo que não deixaria o Estado dizer como criar a própria filha. E então, no momento mais importante de todo o caso, eles receberam uma escolha. Eles podiam se comprometer com um programa de reunificação de 2 anos e fazer tudo o que o tribunal exigia, ou podiam voluntariamente abrir mão dos direitos parentais. Eles escolheram abrir mão. Assim, sem mais. Meu peito não se quebrou na sala do tribunal do jeito que você poderia imaginar. Ele ficou estranhamente parado. Eu tinha passado a vida inteira tentando ser boa o suficiente para impedir que eles se virassem contra mim. E no final, eles me entregaram em vez de admitir que estavam errados. Essa foi a verdade que ficou comigo por mais tempo. Eles não me perderam porque o sistema me roubou. Eles me entregaram para proteger o orgulho deles. Depois disso, as coisas andaram mais rápido. Os Lombardi já eram pais acolhedores licenciados e nos meses seguintes, eles se tornaram algo completamente diferente. Henrique começou a separar revistas antigas de fotografia e livros de arte para mim, porque ele tinha notado com que frequência eu desenhava. Marta batia antes de entrar no meu quarto, o que parece uma coisa tão pequena, até você crescer numa casa onde privacidade não existe. Eles aprenderam quais comidas me deixavam ansiosa por causa de punições antigas ligadas ao jantar. Eles pararam de pedir contato visual quando eu estava chateada. Eles não exigiam amor, nem gratidão, nem confiança instantânea. Eles só ficavam. Estabilidade pode parecer quase sobrenatural para uma criança que nunca teve isso. A adoção foi finalizada depois de tempo suficiente para todo mundo fingir que o processo tinha sido ordenado. Mas emocionalmente, já tinha acontecido muito antes de o juiz assinar os papéis finais. Quando me perguntaram se eu queria mudar meu nome, eu não hesitei. Juliana Mendes pertencia a uma menina que tinha ficado parada numa estação com R$40 no bolso e sem ideia se estaria viva ou morta para a própria família no fim do dia. Yara Lombardi pertencia a alguém diferente, alguém com um quarto só dela, uma mesa com materiais de desenho, uma família que não ria quando ela estava com medo. Eu ainda lembro da primeira noite depois que a adoção foi oficializada. Marta colocou lençóis limpos na minha cama como sempre fazia aos domingos. Henrique deixou um novo bloco de desenho na minha mesa e ninguém fez discurso sobre como eu deveria me sentir sortuda. Eles agiram como se eu sempre tivesse sido deles. Aquela certeza quieta curou mais em mim do que qualquer momento dramático jamais poderia. Ela me ensinou que amor de verdade não te testa para provar que você merece. Amor de verdade abre espaço para você antes que você saiba como relaxar nele. A cura não aconteceu de uma vez.
E definitivamente não aconteceu numa linha reta. As pessoas adoram histórias em que um ato de resgate conserta tudo, em que a criança danificada floresce instantaneamente no momento em que é colocada numa casa melhor. Minha vida não foi assim. Por anos, meu corpo ainda reagia à bondade como se pudesse ser uma armadilha. Se Marta me dissesse que voltaria em 15 minutos depois de correr até a loja, eu tinha que lutar contra a vontade de ficar olhando pela janela até o carro dela voltar. Se Henrique se atrasasse para me buscar de um evento depois da escola porque o trânsito estava ruim, eu conseguia sentir o pânico subindo tão rápido que minhas mãos ficavam dormentes. Eu odiava esperar em lugares públicos. Eu odiava ser mandada ficar parada. Eu odiava a frase, "eu volto já". A terapia ajudou, mas era um trabalho lento. O tipo que te força a dizer verdades feias em voz alta até seu sistema nervoso lentamente começar a acreditar no que sua mente quer que ele saiba. Eu aprendi as palavras trauma e abuso emocional e hipervigilância. Eu aprendi que ser machucada repetidamente não te torna mais forte do jeito que as pessoas cruéis alegam. Te faz se adaptar ao perigo. Te faz brilhante em sobrevivência e péssima em descanso. Durante tudo isso, os Lombardi nunca me apressaram. Eles iam a eventos da escola, ajudavam com lição de casa, lembravam quais assuntos me desencadeavam e me deixavam manter a porta do quarto fechada quando eu precisava de espaço. Eles não tentavam apagar o que tinha acontecido. Eles me ajudavam a construir uma vida em que aquilo não era mais a única coisa que me definia. A arte se tornou mais que fuga. Ela se tornou estrutura, linguagem, prova de que eu podia fazer algo bonito sem permissão de ninguém. Eu me entreguei a ela no ensino médio, depois nas inscrições para a faculdade, depois em toda a revisão de portfólio e sessão de estúdio até tarde, depois que entrei no Instituto de Artes de São Paulo. Voltar para a cidade que uma vez me apavorou não foi simbólico no começo, foi prático. A escola era certa para mim. O programa era forte, mas em algum lugar durante aqueles anos eu percebi que estava tomando algo de volta. A mesma cidade onde eu tinha sido abandonada se tornou o lugar onde eu me construí. Eu estudei design gráfico, trabalhei meio período, fui à terapia e aprendi a existir perto de pessoas que não exigiam que eu encolhesse. Depois da formatura, eu peguei um emprego em Curitiba numa firma de branding que se especializava em identidade visual para pequenos negócios. E pela primeira vez na vida, eu vivia longe o suficiente de São Paulo que a geografia em si parecia estar do meu lado. Curitiba me deu espaço. Ruas novas, hábitos novos, clima novo, ar seco o suficiente para clarear minha cabeça. Eventualmente, eu comecei a pegar clientes freelance do lado, depois abri meu próprio estúdio. Eu construí uma reputação por narrativa visual limpa, o tipo de trabalho que ajudava as pessoas a dizer claramente quem elas eram e pelo que elas se posicionavam. Às vezes, a ironia disso era quase engraçada. Toda a minha carreira cresceu do fato de que eu tinha passado a infância presa dentro das mentiras de outra pessoa. Eu conheci Luan por meio de um amigo numa festa de casa nova. Ele era engenheiro de software, paciente de um jeito que não parecia forçado e muito difícil de abalar. No nosso terceiro encontro, eu contei que tinha uma história familiar complicada. No quinto, eu contei um pouco mais. Meses depois, quando finalmente contei sobre a estação da luz, ele não interrompeu, não exagerou, não me ofereceu alguma frase preguiçosa sobre como tudo acontece por um motivo. Ele só estendeu a mão por cima da mesa, pegou a minha e disse: "Isso nunca deveria ter acontecido com você." A simplicidade quase me desmontou. Nós construímos nossa vida do mesmo jeito que eu tinha reconstruído a mim mesma. Devagar, deliberadamente, com espaço para a honestidade. Nós nos casamos numa cerimônia pequena com Henrique, me levando até o altar, e Marta ajustando as costas do meu vestido enquanto tentava não chorar. Nós adotamos um cachorro resgatado chamado Max, um vira-lata com uma orelha rasgada e a alma cautelosa de algo que também tinha sido deixado para trás cedo demais. Eu bloqueei toda a conta que meus pais biológicos tentaram usar para me contatar. Facebook, Instagram, endereços de e-mail antigos. Eu até troquei meu número de telefone uma vez, depois que uma mensagem de voz de feriado de um número de São Paulo me deixou tremendo por uma hora. Eu não falava sobre eles a menos que tivesse que falar. Eu não visitava Riacho Verde. Eu não usava meu nome antigo. Na maioria dos dias eu conseguia passar semanas inteiras sem pensar em Juliana Mendes.
Essa era a vida que eu tinha construído no momento em que as chamadas perdidas chegaram. Um bom casamento, um estúdio com clientes estáveis, caminhadas matinais com Max, jantares com amigos, ligações de domingo com Henrique e Marta, uma vida tão quieta e completa que às vezes eu me perguntava se a paz sempre parecia tão estranha para pessoas que não tinham crescido lutando por ela. Então meu celular acendeu com 29 chamadas perdidas de São Paulo e o chão embaixo daquela paz se mexeu. Havia uma mensagem de voz, depois um e-mail de um endereço que eu não conhecia, depois um pedido de mensagem no LinkedIn, a única plataforma que eu tinha mantido pública por causa do trabalho. Esse foi o detalhe que me fez entender que isso tinha exigido esforço. Alguém tinha procurado. Alguém finalmente tinha ligado Yara Lombardi, a menina que eles uma vez tinham rido através de uma janela de carro. Eu sentei no balcão da minha cozinha com o celular na mão, enquanto Max se apertava contra minha perna e Luan observava meu rosto ficar branco. Eu tinha passado 20 anos, garantindo que o passado ficasse enterrado. O que estava acontecendo agora tinha desenterrado com as duas mãos. A mensagem de voz não era da minha mãe. Era da minha irmã mais nova, Luana. Eu não tinha ouvido a voz dela desde que ela era uma menininha me seguindo pelo corredor de meias desparelhadas. Nova demais para entender por que o ar na nossa casa sempre parecia carregado. A voz dela soava mais velha, mais rouca, do jeito que vozes ficam quando a vida pressionou forte nelas. Ela disse que nossa mãe tinha câncer em estágio avançado. Ela disse que nosso pai tinha sofrido um derrame leve 6 meses antes. Ela disse que as lojas tinham acabado, não estavam lutando, acabadas, uma por uma, fechadas ou vendidas com prejuízo, depois que a história familiar que eu achava que tinha sido enterrada nos registros do tribunal ressurgiu da pior maneira possível para eles. Uma parente tinha postado sobre o incidente da estação de trem num grupo local de Facebook, depois que minha mãe, num ato impressionante de hipocrisia, deixou um comentário no post de criação de outra pessoa sobre como as crianças de hoje precisavam de disciplina mais forte. Aquele único comentário abriu a porta. Vizinhos antigos começaram a falar. Uma ex-funcionária do tribunal, que provavelmente deveria ter ficado na dela, mas não ficou, insinuou que os rumores eram verdadeiros. Alguém encontrou uma nota antiga de jornal sobre um caso de custódia ligado a uma investigação de abandono de menor. Depois, uma ex-funcionária de uma das lojas entrou na conversa sobre como meus pais eram de portas fechadas. A imagem que eles tinham passado décadas cultivando desabou em público de forma rápida e feia. Clientes pararam de ir. Pessoas dirigiam para redes maiores na cidade vizinha, em vez de dar mais R$1 a eles. Amigos da igreja ficaram quietos. Grupos cívicos pararam de ligar. Riacho Verde, que uma vez os tinha protegido com fofoca e educação, se virou contra eles com as mesmas ferramentas. Luana disse que eles estavam morando num apartamento subsidiado fora da cidade agora. Sem casa, sem lojas, sem posição, sem versão da velha família para se esconder dentro. Depois ela disse a frase que me contou exatamente por que tinham sido 29 chamadas perdidas em vez de uma mensagem respeitosa. Eles queriam que eu voltasse. Não porque eles de repente tinham se tornado pessoas diferentes. Não porque o tempo tinha feito eles corajosos o suficiente para encarar a verdade. Porque eles estavam sem opções e aterrorizados de morrer sozinhos. Eu perguntei a Luana por que ela estava ligando, se sabia que eu tinha todo motivo para não atender. Houve uma longa pausa e depois ela disse porque eu queria que você ouvisse de alguém que não está mentindo para você. Ela me contou que tinha cortado contato também, não anos antes, mas recentemente depois de se tornar mãe e finalmente pedir cópias dos documentos do tribunal para entender o que realmente tinha acontecido quando eu desapareci da família. Nossos pais tinham passado anos contando a ela uma versão diluída, que eu tinha exagerado, que o Estado tinha exagerado, que eu tinha sido manipulada por pais acolhedores que queriam uma filha. Luana disse que ler aqueles registros parecia ser atingida por um caminhão. Ela olhou para o próprio menininho depois disso e percebeu que nunca poderia deixar pessoas como aquelas perto dele de novo. Ouvir aquilo deveria ter me feito sentir triunfante. Em vez disso, me fez sentir cansada num lugar mais profundo que raiva. Ela perguntou se eu iria. Eu disse que pensaria. Luan me disse que eu não devia nada a eles. Marta me disse que o que eu escolhesse tinha que ser pela minha paz, não pelo conforto deles.
Henrique disse bem baixinho que algumas pessoas só procuram a ponte depois de terem queimado a casa. Eu sentei com aquilo a noite toda. Pela manhã, eu sabia uma coisa claramente. Eu não ia voltar para salvá-los. Eu ia voltar para terminar aquilo na minha própria voz. Eu voei para São Paulo 2 dias depois e dirigi o resto do caminho até o hospital onde minha mãe estava recebendo tratamento. O quarto cheirava a desinfetante e medo velho. Meu pai parecia mais velho do que eu tinha imaginado, menor também, como se doença e desgraça finalmente o tivessem reduzido ao homem comum por baixo da performance. Minha mãe ainda tinha aquele rosto instintivamente arrumado, mesmo meio doente. Como se dignidade fosse algo que ela pudesse aplicar como batom. Por um segundo ninguém falou. Depois minha mãe começou a chorar antes mesmo de eu sentar. Não um choro quieto. O tipo construído para puxar o foco. Ela disse meu nome, o antigo. Eu corrigi ela uma vez, e só uma vez. Yara. Ela assentiu, secando o rosto, e meu pai disse que eles tinham cometido erros. Erros? A mesma palavra covarde que as pessoas usam quando a verdade é feia demais para dizer em voz alta. Eu disse não para eles. Um erro é perder uma saída. Um erro é esquecer leite na loja. O que eles fizeram foi deliberado. Eles deixaram uma menina de 12 anos numa estação de trem numa cidade que ela não conhecia. Riram enquanto ela entrava em pânico e depois passaram 20 anos mentindo sobre isso para se protegerem. Meu pai começou a falar, provavelmente para explicar, mas eu não tinha vindo todo esse caminho para ouvir outra defesa embrulhada em linguagem mais suave. Eu disse que eles tinham transformado meu medo num jogo, e a razão de eles estarem sentados ali agora sem um negócio, sem respeito e sem nenhuma das 2 filhas ao lado era porque jogos terminam. As pessoas descobrem, crianças crescem, a verdade alcança até em cidades pequenas, que acham que o silêncio pode enterrar qualquer coisa. Minha mãe perguntou se eu podia perdoá-los. Eu disse que perdão não era uma dívida que eu devia a pessoas que só vieram me procurar quando a vida delas desmoronou. Eu disse a frase que eu tinha carregado de alguma forma desde os 12 anos. Vocês apostaram se eu conseguiria encontrar o caminho de casa. Eu consegui. Eu só não voltei para a de vocês. Os 2 choraram então, mas pela primeira vez, as lágrimas deles não me moveram. Eu não fui cruel. Eu não gritei. Eu não insultei. Essa foi a parte que me surpreendeu mais. A vingança, quando finalmente veio, não parecia alta. Parecia fria, clara, exata. Eu disse que não pagaria contas, não gerenciaria cuidados nem restauraria contato. Eu disse que Luana tinha todo o direito de proteger o próprio filho deles. Eu disse que minha família estava em Curitiba e em São Paulo com as pessoas que realmente tinham conquistado essa palavra. Depois eu levantei. Meu pai perguntou se isso era realmente a Deus. Eu olhei para ele e disse que tinha sido a Deus por 20 anos. Vocês são só as últimas pessoas a entender isso. Eu saí depois de 20 minutos e não olhei para trás. No estacionamento, o ar parecia fino e brilhante. Eu fiquei parada ali com as mãos tremendo, não de arrependimento, mas da estranha libertação que vem quando algo que te assombra finalmente tem uma forma que você pode deixar para trás. No voo de volta, eu pensei na menininha na Estação da Luz, aquela que tinha acreditado que ser abandonada significava ser indesejada para sempre. Ela tinha errado. Ela era indesejada por 2 pessoas quebradas que confundiam crueldade com força, mas ela não era indigna de amor. Existe uma diferença, e aprender isso salvou minha vida. Se existe alguma lição no que aconteceu comigo, é esta. Abuso não vira disciplina só porque um pai usa palavras mais limpas para ele. Humilhação não constrói caráter. Medo não torna crianças mais fortes, só as faz mais velhas antes do tempo. E se afastar de pessoas que te machucam, mesmo que compartilhem seu sangue, não é amargura. Às vezes, é a coisa mais saudável que você vai fazer na vida. Eu não saí daquele hospital me sentindo culpada. Eu saí me sentindo educada pela minha própria sobrevivência. A família em que você nasce pode moldar suas feridas, mas não tem o direito de definir seu futuro. Amor de verdade não ri quando você está com medo. Família de verdade não testa se você consegue sobreviver sem ela. A cura de verdade começa no momento em que você para de chamar crueldade de lição e começa a chamar do que realmente era. E uma vez que você faz isso, você pode construir uma vida tão honesta, tão estável e tão cheia de paz que nem as pessoas que te quebraram conseguem tomar de volta.